Repercutiu nas redes sociais por alguns meses aí a luta do Kleber Bambam com a Celina Popó. E a gente sabe aí que isso é mais uma jogada de marketing do que realmente propriamente um evento esportivo. Mas preste atenção nesse absurdo. O Popó jogou o Bambam na lona em 36 segundos e ganhou milhões. Agora você acredite no seguinte, o falsário faz o mesmo com brasileiros em apenas 7 segundos. Vamos entender isso. A Celina Popó nocauteou o Kleber Bambam em 36 segundos, mas a maior sequência de golpes acontece a cada 7 segundos, aplicado pelos bancos e os prepostos deles contra os brasileiros. Imagine que o Kleber Bambam prometeu chocar o mundo. No entanto, não era nem um pouco difícil a gente imaginar que o Celina Popó Freitas ele precisava só de uma mãozada para nocautear o campeão do BBB 1 em apenas 36 segundos. Mas o choque real mesmo vem com outra notícia. A cada 7 segundos, um brasileiro enfrenta uma tentativa de fraude bancária. Enfrenta uma tentativa de fraude bancária conforme os estudos divulgados pelo Serasa Experian. Os bancos e seus prepostos podem destruir a vida financeira de um idoso que ficará pagando dívidas que ele nunca contraiu por 72 e até 84 meses, tendo o seu nome protegido nos órgãos de proteção ao crédito e até reduzindo os valores da sua aposentadoria, o que acaba por impossibilitar ele continuar comprando seus remédios, fazendo seus tratamentos médicos e até mesmo se alimentando com dignidade. A boa notícia é que para solucionar essa dor existe uma solução pouco conhecida, que é a perícia grafotécnica. Com essa profissão, o profissional qualificado ele pode identificar se uma escrita ou assinatura é verdadeira ou falsa, sem precisar de faculdade, ele também não precisa ser advogado, ele não vai passar por nenhum concurso público e vai trabalhar de forma online. Para se tornar perito grafotécnico, basta que esse indivíduo tenha um ensino médio completo. O perito grafotécnico ele é essencial no sistema judiciário. Ele ajuda juízes a tomarem decisões fundamentadas em seus processos abertos nos tribunais. E o melhor, esse perito grafotécnico pode vir a ganhar até R$12 mil por mês ou até mais, elaborando apenas 4 relatórios que juízes e advogados pagam R$3 mil para ele criar cada um desses relatórios, desses laudos. Essa profissão se enquadra perfeitamente no projeto de criar uma renda extra ou ser uma atividade principal, e o perito ele não precisa de local fixo para exercer o trabalho, porque a atividade é 100% online, fazendo uso apenas de um computador conectado à internet. E para iniciar nessa profissão, basta seguir esses 3 passos simples para você alcançar a sua liberdade em poucas semanas. Você vai dar os primeiros passos e se tornar o braço direito de qualquer juiz e advogado, aprendendo a fazer as análises grafoscópicas das assinaturas e escritas. Aí você descobre que nunca mais você vai depender de um patrão e nem se submeter ao regime de CLT. Isso é uma liberdade total. O passo 2 é que você vai ser reconhecido como doutor, por saber aplicar técnicas avançadas de forma rápida e transformar as análises grafoscópicas em laudos periciais criados no Word. Aqui está o grande poder da expertise. A sua família, seus amigos vão começar a te respeitar. No passo 3, você usa a internet a seu favor. Aprende a buscar os seus primeiros trabalhos na perícia judicial e cria recorrência de ganhos na perícia extrajudicial sem depender de nomeações feitas por juízes. Você vai poder trabalhar para o autor e para o réu, representando escritórios de advocacia, advogados autônomos e até mesmo o departamento jurídico das empresas. E essa hora é hora de comemorar a liberdade financeira e ver pessoas que não acreditavam em você te pedindo até emprego. Imagine o falsário seguindo seu plano, mas de repente ele se vê diante de um perito grafotécnico, um verdadeiro mestre em sua área,
capaz de desvendar os mais diversos tipos de fraudes de escritas e de assinaturas. Eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com o Kleber Bambam quando ele enfrentou o poder de um especialista no boxe. Uma experiência que o fez perceber a importância de se aventurar apenas em territórios familiares. Não tem como. O perito grafotécnico é um especialista e o falsário vai sempre cair na mão de um perito grafotécnico que estudou para não deixar acontecer esses tipos de fraudes. Ok, Amaury, mas você está me falando daqueles que já caíram na mão de um falsário, aí o perito grafotécnico entra com a sua expertise, sua ciência, toda uma técnica, faz um laudo pericial e ajuda o juiz a dar uma sentença com uma segurança técnica e ajuda um advogado a ter lá uma prova antecipada dentro do processo com o seu laudo pericial. Até aí eu entendi. Mas como fazer? Quais são os elementos de segurança? Aquilo que eu posso me precaver para não cair numa situação dessa e ficar na mão de um falsário? Bom, a primeira coisa é você proteger um pouco a tua assinatura, né? Muita gente escreve aí de forma manuscrita mesmo, uma assinatura. Por exemplo, Antônio Pedro da Silva, a pessoa vai lá e só assina Antônio Pedro da Silva. Isso é uma facilidade, seja ela manuscrita ou letra de forma, até mesmo mista, é muito fácil de um falsário pegar isso e fazer o que nós chamamos de uma falsificação por imitação servil. Agora, quando você tem uma assinatura estilizada, que são aquelas assinaturas exóticas, com curvas e com retas, você protege um pouco mais a sua assinatura, dificultando para o falsário. Por quê? Quem assina e quem escreve, na verdade, não é a sua mão, mas sim o seu cérebro, que manda o impulso para o nervo e para o músculo do teu corpo, e ele dá ali o dinamismo com velocidade e até mesmo a pressão da caneta sobre o papel. E quando você faz uma assinatura exótica, ali você vai estar imprimindo, o teu cérebro vai estar imprimindo a sua velocidade, os seus sentimentos, a sua maneira de pensar, de agir, como que você levanta e tira a caneta do papel. Então a pressão que você exerce, tudo é uma coisa muito personalíssima, tudo são elementos individualizadores e personalíssimos da escrita. Então, se eu pudesse te recomendar uma assinatura segura, eu diria o seguinte: procure fazer bastante elipses, né? Abuse das elipses, abuse também das corcovas e também abuse das retas longas. A reta longa é uma dificuldade tremenda para o falsário se aventurar a fazer uma cópia. Por quê? Porque ele vai ter que ter dinamismo, vai ter que ter agilidade, ele não vai saber a pressão que você colocou num traço, ele não vai saber exatamente se você começou de uma forma leve e foi para uma forma pesada com a mão, ou se a mão começou de uma forma pesada e foi para uma forma mais leve. Se você tem os seus inícios de assinatura e finais de assinatura, que nós falamos tecnicamente como ataques e remates, enganchos, ou até mesmo em sistemas de arpões. Então, ele não conhece esses elementos individualizadores da escrita e também não conhece as inclinações axiais, os valores angulares e curvilíneos da formação de cada letra que você faz. Então, quando você faz uma elipse, quando você faz uma reta longa, quando você abusa das corcovas e você põe traços ali bastante personalíssimos, aí você enrolou a vida do falsário, né? Uma outra coisa é você não ceder o seu documento que não fique ali diante dos seus olhos. Muita gente, quando vai, por exemplo, nessas agências tomadoras de empréstimos, né, deixa documento na mão ali do atendente, que vai para trás de um balcão, vai para trás de um tapume para fazer a cópia, para fazer a digitalização, e ali ele vai ficar com esses documentos. O interessante é você digitalizar e no verso desses documentos você colocar declarações, em cima desses documentos, nos campos livres do documento, colocar declarações para qual finalidade foi aquele documento usado. Isso são tudo elementos de segurança que você pode ir criando. Você pode dobrar o canto de um documento, assinar parte na traseira desse documento, cópia, né? Assinar parte na traseira e parte na frente, quando você faz uma orelha, né? Dita de uma forma popular, a orelha num documento. Dobra ali o cantinho, assina parte no verso e parte na frente,
Pronto, tem ali algumas coisas que você está criando como segurança. Mas o ideal mesmo é que você tenha uma assinatura segura. Porque uma hora ou outra você vai ter que fazer um crédito, uma hora ou outra você vai ter que ceder seu documento, e isso é muito rápido hoje em dia para alguém copiar esse documento, se apropriar e tentar fazer alguma coisa no mercado. Uma outra dica também é a seguinte: você sofreu um problema com um empréstimo consignado bancário, né, empréstimo consignado não autorizado, com certeza o teu nome já está na mão dessas pessoas que vão praticar atos espúrios. Então não vai parar num único empréstimo. Se você já foi vítima, tire documentos novos. Quando surgirem novos empréstimos, novos cartões de crédito que você não contratou, você está usando já de tal data para tal data um documento novo. Fica muito fácil você provar que aquele documento que estão usando naquele processo, ele já não estava mais sendo usado por você quando você foi lesado na primeira vez, você trocou todos os seus documentos originais. São algumas medidas de segurança. Se você curtiu o tema desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e ir aqui no comentário e dizer assim: quero ser um perito grafotécnico. Eu vou entender que você quer conhecer um pouco mais sobre essa profissão e vou te dar todas as informações necessárias para você ingressar de forma rápida, simples e segura. Tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo.